O Saber Direito desta semana faz um panorama do direito tributário, explica o Simples Nacional, os critérios e vedações, o investidor anjo, o microempreendedor individual e faz uma análise jurisprudencial. As aulas são com a professora Luciana Gualda. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui, eu sou a professora Luciana Gualda, eu sou especialista em Direito Tributário, também em Planejamento Tributário e mestre em Direito Tributário Econômico Internacional. Bom, além de advogada tributarista. Nós vamos ter 5 aulas e essas 5 aulas nós vamos abordar, vamos tratar do Simples Nacional, ou seja, da Lei Complementar 123 de 2006. Para tal, o que nós vamos ver? Vamos lá fazer um breve retrospecto do que nós veremos em cada uma dessas 5 aulas. Na primeira aula, nós vamos traçar um panorama geral, ou seja, vou explicar para vocês quais são os tributos que incidem na atividade empresarial. Vamos pegar um exemplo hipotético para que vocês entendam se essa atividade empresarial for uma atividade empresarial com relação a serviços, prestação de serviços, serviços em geral. Vamos falar também sobre os regimes de tributação, quais são os regimes de tributação que existem aqui no nosso país e por que isso é importante vocês verificarem isso e por que isso vai ser importante também quando estivermos falando do Simples Nacional. Vamos ver qual que é a repercussão, ou seja, qual é a quantidade de empresas, de empresas pequenas, de microempresas que existem de acordo com o SEBRAE, ou seja, dados estatísticos. Vou apresentar aqui para vocês verem como é importante essa preocupação com as microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Bom, aí nós fechamos a primeira aula que vamos ver aqui. Depois vamos passar para a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, o que nós vamos falar? Vamos ver quais são as restrições, ou seja, quais são as vedações, quais são as empresas, as pessoas jurídicas, pessoas físicas que não podem ser optantes desse regime, que é um regime simplificado de tributação. Além das vedações, vamos ver os critérios, quais são os limites, porque nós vamos ver que lá, quando estivermos tratando do Simples Nacional, que existem limites de receita bruta, não é qualquer um que pode ser optante do Simples Nacional. Então vamos ver também quais são os critérios de enquadramento. Após isso, passaremos para a nossa terceira aula. Terceira aula nós vamos ver quais são os tributos que estão incluídos nessa sistemática do Simples. Que tributos são esses e quais aqueles que estão fora, excluídos do Simples Nacional. Depois vamos dar também um panorama geral e mostrar como é que fica a tributação em termos de Simples Nacional, ok? Quando estivermos tratando da nossa quarta aula, eu vou falar sobre algumas alterações que foram sofridas. É claro que a lei do Simples Nacional, a lei 123 de 2006, sofreu várias alterações, é uma lei viva como qualquer outra e vai sendo incrementada. Então, o que nós vamos ver também? Quais, dentre essas alterações, algumas figuras muito importantes, extremamente valiosas, que beneficiaram muito essas microempresas e essas empresas de pequeno porte. Então, nós vamos ver uma figura muito interessante que chama investidor anjo e nós vamos ver também o MEI, que é o microempreendedor individual. Além de como é que se porta aí esse Simples Nacional no processo administrativo fiscal e no processo judicial. Finalizando então com a quinta aula, nós vamos ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens do Simples Nacional e além disso vou tratar de jurisprudência sobre a matéria, ok? Então veja, vamos ter esses 5 encontros sobre o Simples Nacional. Então após esse resumo, o que nós vamos fazer agora? Vamos lá ver, a primeira aula, começar aí com um panorama geral, a nossa primeira aula, ok? Pessoal, olha só, então vamos falar sobre os regimes de tributação. Bom, nós temos alguns regimes de tributação. Antes da gente falar sobre os regimes, o que é um regime de tributação? Qual é o mecanismo que vai ser utilizado
por aquela pessoa jurídica para ser tributado, ou pela pessoa física para ser tributado. Então, existe na lei algumas possibilidades. E a escolha dessa possibilidade será de acordo, né, com um planejamento e verificando qual é que você vai ter uma menor carga tributária, o menor cumprimento de obrigações tributárias, tudo verificando aí, né, a lei que vocês têm e as vedações, porque nem todo mundo pode optar por aquilo que quer em termos de regime. Bom, vamos ver então quais são esses regimes de tributação. Nós temos um regime baseado, né, na apuração, e essa apuração, quando a gente fala na apuração, é na apuração do imposto de renda. A gente sabe, né, vocês sabem que todas, né, as pessoas físicas e jurídicas, quando existe uma disponibilidade econômica, uma disponibilidade financeira ou jurídica, ela vai ser obrigada por lei ao pagamento do imposto de renda. Então, aqui nós estamos falando de atividade empresarial. Esse imposto de renda não vai ser aquele imposto de renda que a gente paga lá quando a gente faz a declaração de imposto de renda ou que vem descontado como pessoa física lá na fonte todo mês. Não é esse. Nós estamos falando do imposto de renda da atividade empresarial, da pessoa jurídica, ok? Então, para apurar tanto esse imposto de renda da pessoa jurídica, quanto também uma contribuição que a pessoa jurídica paga, e vai, né, paga e vai aí essa contribuição para a Seguridade Social financiar, então, saúde pública, assistência social e previdência, ok? Então, temos uma contribuição também, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que também depende da escolha desse regime de apuração. Então, tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, quanto a contribuição social sobre o lucro líquido vão depender da escolha que se faz sobre o regime de apuração. No lucro real, vamos falar do primeiro, tá? O lucro real tem algumas pessoas jurídicas que são obrigadas a apurar com base no lucro real. Por exemplo, as SAs, as instituições financeiras, factoring, todas elas são obrigadas a apurar com base no lucro real, ok? E aí, o que é o lucro real? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma, nós temos lá o faturamento, né? A receita bruta, vamos supor que a empresa fature por mês, né, um determinado 10 mil reais, ela fatura por mês 10 mil reais, então esse vai ser o faturamento ou a receita bruta dela, e aí a lei permite algumas deduções. E aí, então, se faz algumas deduções de acordo com a previsão legal, né, de estoque, aquilo que a lei prevê como dedução. Depois que você faz essas deduções, você acha aí qual que é, então, né, o seu lucro líquido, qual que é o lucro. E aí, nesse lucro que foi efetivamente apurado de acordo, né, diminuindo, fazendo uma continha de subtração daquilo que você fatura, da receita bruta, menos as deduções que são previstas em lei, ok? Acha-se lá um montante. Esse montante, que é o lucro líquido, em cima disso é que a gente vai ter uma base de cálculo, ou seja, em cima desse valor que se apurou, é que se aplicam as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica e também a alíquota pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido, entendeu? Então, se apura realmente o lucro, que vai ser a base de cálculo para a aplicação das alíquotas, certo? Bom, vamos lá. E o que acontece com relação ao próximo regime? Próximo regime é o lucro de apuração, é o lucro presumido, ok? Vamos lá. Com relação ao lucro presumido, não tem muita coisa para se deduzir. São aquelas empresas em que ela olha as deduções que estão previstas em lei, e fala, gente, eu não tenho aqui, de acordo com o que eu posso deduzir, não tem nada que eu possa deduzir, porque a lei não me permite deduzir o que eu acho que eu poderia deduzir. Tem que ser o que a lei permite. Então, é uma presunção. A lei presume que daquilo que você tem, da receita bruta que você auferiu, da venda que você fez naquele seu negócio, do faturamento, parte disso, um percentual disso, vai ser o lucro, como se você pudesse ter,
né, deduzido as despesas. Então, presume-se que uma parte é despesa e a outra vai ser o lucro, apesar de você não ter feito a dedução como no lucro real, a dedução de fato como no lucro real, ok? E aí, o que acontece no lucro presumido? Parte-se de uma presunção de que X vai ser o lucro líquido e em cima desse lucro líquido, aí vão incidir as alíquotas para o imposto de renda da pessoa jurídica e para a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? E veja que é uma presunção, né? É uma escolha da empresa entre lucro real e lucro líquido, entre lucro presumido, tá? E lucro real. Mas é uma escolha em que há algumas vedações. Por exemplo, instituições financeiras têm que ser lucro real, vão apurar com base no lucro real, não tem como optar, certo? Então, tem que verificar também a questão das vedações. E nós temos também, né, o Simples Nacional, que é uma outra sistemática também de apuração, onde vai se beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte, reduzindo a carga tributária, né, das mesmas e também as obrigações, outras obrigações trabalhistas, obrigações com relação a recolhimento de tributos, que são as obrigações acessórias. Tranquilo? Então, olha só, o que ocorre? Nós temos também o lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado? Quando não merecem fé os documentos que são apresentados pela empresa, tá? A própria fiscalização, a administração tributária arbitra com base em uma metodologia que ela tem, né, analisando o mercado, ela vai arbitrar aí qual que seria o lucro para a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, ok? Pessoal, então nós temos isso como regime de tributação, tá? Então, veja, o Simples Nacional, ele não é apurado com base no lucro real, ele não é apurado com base num lucro presumido, ok? Ele é apurado com base na sistemática que tem lá na própria Lei 123 de 2006, que traz um tratamento beneficiado, tá? Melhor para as empresas de pequeno porte e para as microempresas, tranquilo? Vamos falar sobre quais são os tributos que incidem sobre a atividade empresarial, né? Então, veja, nós temos, né, uma atividade empresarial no Brasil, vocês veem nos noticiários que existe sempre, né, aquela informação de que ela é muito tributada, tá? Incide uma série de tributos. Então, os empresários, né, acabam, os pequenos acabam ficando na informalidade, ok? Os maiores acabam, né, quando conseguem, burlando o sistema. Então, veja, realmente a carga tributária para as empresas no Brasil, ela é excessiva, ela é muito grande e acaba por atrapalhar esses investimentos ou abertura de empresas que geram aí os empregos, que vão gerar, que vão mover a economia do país, ok? Mas aí vamos lá, vamos ver, então, quais são os tributos que incidem. Vamos passar aqui falando sobre, né, regra geral, os tributos que vão incidir. Depois a gente vai trazer um caso hipotético aqui para vocês, ok? Pessoal, com relação aos tributos que incidem, então, na atividade empresarial, via de regra, nós vamos ter o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, aquela pessoa jurídica, aquela empresa, ela vai oferir renda. Que renda é essa? É o faturamento, a receita bruta. Então, vai incidir o imposto de renda, tá? Sobre o lucro, né, que ela tem, o lucro líquido, ok? Que mais? Também, além do imposto de renda, dessa que vai inserir nessa pessoa jurídica, nós vamos ver também contribuições. Que contribuições são essas? São contribuições destinadas à Seguridade Social, tá? Que vão ser destinadas aí à saúde pública, assistência social e previdência, ok? E aí, quais são essas contribuições? Nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai incidir sobre o lucro líquido. Lembra lá daqueles regimes de apuração que eu falei para vocês, tá? E vai também, né, além dessa contribuição, nós temos duas outras que as empresas têm que pagar também, que é o PIS e a COFINS, ok? O PIS, né, é uma contribuição que também é destinada à Seguridade Social, a COFINS também é destinada à Seguridade Social. O PIS, né, ela vai, ao que é arrecadado vai ser destinado aí, por exemplo, ao pagamento de seguro-desemprego,
ok? Então, vamos lá. Só que PIS e COFINS não incidem sobre o lucro líquido. PIS e COFINS incidem diretamente lá no faturamento. Então, apura-se quanto faturou e aí, então, já recolhe-se PIS e a COFINS, que são duas contribuições distintas, destinadas, né, para o mesmo setor aí, ok? Então, olha só, o imposto de renda, um imposto, né, a empresa já paga, e mais 3 contribuições, tá? Além disso, o que mais que essa empresa paga? Olha, se essa empresa for uma empresa que, né, está tratando ali com produtos industrializados, tá? Ela vai pagar ainda um outro imposto, que é o imposto que incide sobre produtos industrializados, tá? Se não for o caso, né, ela não paga. O que mais que ela paga? E aí todas as empresas vão pagar também, além desses tributos federais, vão pagar também um tributo ou municipal ou estadual. Um imposto, tá? Um imposto municipal, por exemplo, se for uma prestadora de serviço, vai pagar o ISS também, que vai ser destinado ao município. E se for comercialização ou alguns serviços previstos na sistemática de arrecadação do ICMS, ela vai recolher ICMS para o Estado. Tem gente que fala assim para mim, nossa, professora, então é um mundo de tributos sem fim que incide sobre a atividade empresarial. Pessoal, é mais ou menos isso mesmo, tá? São muitos tributos que incidem sobre a atividade empresarial. Veja só, imagine que as empresas, elas precisam, além de recolher esses tributos, elas precisam cumprir outras obrigações também. Que obrigações são essas? Não é só a obrigação de pagar o tributo. As legislações ou as leis determinam obrigações acessórias, ou seja, manter escrituração contábil, manter os livros e documentos fiscais obrigatórios, né, para que sejam apresentados caso haja fiscalização. Então, veja que tudo isso, tá, fazer declaração dos tributos federais, né, emitir essas guias de pagamento, manter esses comprovantes de pagamento até que ocorra o prazo prescricional é muita coisa. E para tudo isso a empresa acaba precisando de um corpo, né, de contadores, a depender do tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, né, quanto mais ela fatura, é claro que ela vai ter que ter aí um número de empregados, um número de apanhados, grandes para fazer valer, né, essas observações, ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui e vamos, né, para a nossa primeira pergunta do quiz, para que vocês possam verificar aí o conhecimento, testar o conhecimento de vocês. Vamos lá? Olha só, pessoal, primeira questão, então, para que vocês pensem aí. Sobre o regime de tributação, é correto afirmar que, letra A, trata-se de sistema que define a cobrança de impostos da empresa, sendo determinado de acordo com o faturamento da mesma? Letra B, existem no Brasil, como modalidade de regimes de tributação sobre o lucro real e somente o lucro real e o lucro presumido? Letra C, na modalidade de apuração com base no lucro presumido, a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido tem uma base de cálculo fixada pela legislação com margem de lucro que muda de acordo com o tipo de negócio? Ou letra D, no lucro arbitrado, a empresa arbitra o montante do tributo que quer pagar de acordo com parâmetros previamente fixados em lei? Vamos lá, vamos dar um minutinho para vocês pensarem aí. Vamos chamar a resposta, pessoal? Pessoal, olha só. Então, a resposta é a letra C. Por que a resposta é a letra C? Vamos lá por parte. Letra A, né? Letra A está errada porque
o regime de tributação é um sistema que define a cobrança não só de impostos, tá? Define a cobrança de imposto e da contribuição, do imposto de renda e da contribuição, ok? Então, né, dos tributos, ok? Então, está errado por conta da palavra impostos. Letra B. Letra B está errada por quê? Porque não existe só essas modalidades de regime. Não existe só o lucro real e o lucro presumido. Nós temos o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional, né? E o lucro arbitrado, ok? Letra C, a letra correta. Realmente, nessa modalidade do lucro presumido, essa apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido vai ter uma base de cálculo, que é uma ficção, é uma presunção, está lá na legislação, que vai trazer qual que é a margem de lucro e vai mudar de acordo com o tipo de negócio, tá? Não vai ser única para todos os tipos de negócio. Letra D está errada, porque no lucro arbitrado a empresa arbitra, não é a empresa que arbitra livremente como é que ela quer pagar, tá? Quem arbitra, né, quem vai arbitrar, geralmente é a fazenda. E existe a possibilidade da empresa também, mas sempre de acordo com, né, aquilo que é fixado por lei. Então, item correto, item C, ok? Pessoal, vamos continuar então, né? Nós estávamos falando sobre os tributos que incidem sobre a atividade empresarial, né? Então, vimos que temos tributos federais, o imposto de renda da pessoa jurídica, temos contribuições que são de competência também, né, federal da União, que são destinados ao custeio da Seguridade Social, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS. Vimos também que, via de regra, vão recolher também o ICMS se for, né, comércio ou alguns serviços previstos na sistemática do ICMS, serviços de comunicação, serviços de transporte intermunicipal, interestadual, também, né, energia elétrica, tudo ICMS que vai ser recolhido para o Estado, e nós vamos ter aqueles outros serviços que são de competência municipal e aí que vão ser recolhidos, né, como ISS, Imposto sobre Serviços, para o município, ok? Então, isso, grosso modo, né, são os tributos que incidem sobre a atividade empresarial. Claro aqui, né, gente, que, veja, eu estou falando só da atividade empresarial, eu não estou falando, por exemplo, se aquela pessoa jurídica tem um imóvel, lógico que ela vai ter que pagar o quê? O IPTU, né? O imóvel urbano, ela vai ter que pagar o IPTU. Lógico que essa atividade empresarial está sujeito às taxas, tá? Que taxas são essas? Até para que a atividade ela possa ser realizada, é preciso um alvará de funcionamento. Então, ele paga uma taxa para que ele tenha do poder público uma autorização para que ele possa funcionar, né, para que essa empresa possa funcionar. Então, a cobrança de taxa, dentre outras milhares de taxas existentes, para abrir abertura de empresa, né, encerramento de atividades, para modificar, alterar os atos constitutivos, contrato social, entrou um sócio, saiu um sócio, tá? Então, tudo isso demanda, né, novos tributos, novas, né, taxas, ok? Então, dentro da atividade empresarial, nós temos tudo isso, ok? Veja, então, que, né, essa é muito grande, então, o que nós temos aí sobre a atividade, a tributação incidente sobre a atividade empresarial, ok? Vou exemplificar agora, tá? Vou dar um exemplo hipotético para vocês, né? Um exemplo criado para ficar mais claro. Vamos ver aqui se há uma operação, ou seja, apuração com base no lucro presumido de uma empresa prestadora de serviços que a prestação de serviços são serviços em geral, ok? O serviço é um serviço em geral, tá? Bom, por que eu estou trazendo aqui esse caso hipotético? Porque eu não começo a falar logo do simples, né? Porque vocês vão entender o porquê da necessidade, do surgimento desse instituto aí do Simples, que não surge só em 2006,
tá? Ele surge já, a preocupação já vem lá da década de 70 e nós vamos ver isso no histórico também. Mas vocês vão entender o porquê. Então a carga tributária é muito grande e agora eu vou mostrar para vocês quanto que representa essa carga tributária em relação ao faturamento. Quanto se fatura nessa empresa e quanto se paga de tributo no regime de apuração do lucro presumido, sendo uma prestadora de serviços, serviços em geral, ok? Bom, vamos lá. Nós temos então, nós temos o imposto de renda, vamos presumir aqui, que o faturamento, a receita bruta dessa empresa é 12 mil por mês. Então, ela fatura 12 mil por mês, essa prestadora de serviço. Com relação à apuração com base no lucro presumido, é uma presunção, tá? Como é que essa apuração é feita? Ela é trimestral, ok? Para o imposto de renda da pessoa jurídica e para a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é trimestral. Então, eu tenho que pegar esses 12 mil e multiplicar por 3. Então, nós temos que essa receita bruta vai ser de 36 mil para fins de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Achando esse percentual, o que acontece? A lei determina que, que o que vai ser utilizado como presunção de base de cálculo vai ser 32%. Desse valor que é o faturamento, a lei determina que, olha, para serviços em geral, você vai presumir que 32% vai ser o lucro, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição. Isso vai variando, tá, gente? De atividade empresarial para atividade empresarial. Eu estou pegando 32%, porque eu falei para vocês aqui que, hipoteticamente, essa empresa é uma prestadora de serviços, serviços em geral, ok? Então, é essa, ela está caracterizada com essa margem aí de 32%. Aplicando, sim, 32% em cima dos 36 mil, nós vamos ver que vai ficar 11.520, ok? E aí, o que acontece? Vamos fazer a apuração? Olha só, então nós temos quanto que é de imposto de renda? A alíquota de imposto de renda, de acordo com a lei, ela é uma alíquota de 15%. Então, eu vou aplicar 15% em cima desses 11 mil aí, ó. Desses 11.520. Quanto é que fica isso? Vai ficar 1.728, mas isso para 3 meses, 1.728 só de imposto de renda. Aí eu divido por 3 para ver o mensal, Só para ver o mensal, para vocês verem por mês quanto que essa empresa paga de tributos. Contribuição social sobre o lucro líquido, a mesma coisa, vai ser em cima do 11.500, só que aí a alíquota é de 9%. Aplicando 9% lá vai dar 1.036, dividido por 3, 345. E nós temos as outras apurações que são em cima do faturamento. Então, não precisa dessa ficção de achar o lucro, porque não é em cima do lucro, é em cima da receita bruta. Então, nós temos o PIS, O PIS, nós temos que a alíquota é de 0,65%, aplicando sobre o faturamento, que é 12 mil mensal, fica 78, o PIS é baratinho, Bom, o PIS está melhor. Nós temos a COFINS, a alíquota é de 3%, vai dar 1.080, aplicando sobre a receita bruta. O ISS, para serviços em geral, 5%, aplicando aí, vai dar 1.800. Somando tudo isso, de um faturamento de 12 mil reais mensal por mês, essa empresa paga, com relação a tributos da pessoa jurídica, ela paga R$ 3.879. Isso representa, gente, 32,33% da receita bruta dela. Então, só desses tributos. Lembrem que eu falei para vocês que não são só esses tributos que ela vai pagar. Ela vai pagar um IPTU, ela vai pagar, se tiver um automóvel dessa empresa, um IPVA, ela vai pagar todas aquelas taxas que possibilitam ela de funcionar naquela localidade, ok? Para ter o alvará de funcionamento, para ter lá o aval do Corpo de Bombeiro, o aval da Vigilância Sanitária, as autorizações necessárias para aquilo. Então, veja que a carga tributária, se eu estou colocando só com relação aos tributos da empresa, não estou incluindo esses outros. Então, veja que já é muita coisa, Chega, fora as obrigações que ela tem que cumprir, para que ela cumpra essas obrigações acessórias,
fazer declaração, emitir nessas guias de pagamento, manter escrituração contábil, ela precisa de profissionais, fora o custo desses profissionais. É muito alto, tá? Então, isso explica, né, esse movimento, toda essa preocupação em simplificar a tributação, né, sobre as empresas. Nós temos que ter empresas no país, porque a empresa é que vai mover a economia, ela gera empregos, ok? Então, o que acontece? Imaginem que para uma empresa que já saiu, ela não é mais considerada uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, imaginem que para ela já é difícil sobreviver no mercado com uma tributação excessiva, extremamente competitivo, tá? Imaginem, né, as empresas menores, as microempresas e as empresas de pequeno porte. O que acontece com essas empresas? Bom, elas vão acabar, né, indo para a informalidade. Então, nós temos, né, vários empresários que estão na informalidade. Por quê? Porque eles não conseguem o negócio deles. Se eles forem recolher todos esses tributos, eles não vão conseguir sobreviver, não conseguem ser competitivos, tá, com as empresas maiores. Eles não têm o mesmo poder de compra que elas, ok? Pessoal, né, dito isso, vamos passar para a nossa segunda questão do quiz, para testar o conhecimento de vocês? Vamos lá? Chamo aí a pergunta. Em relação aos tributos incidentes sobre a pessoa jurídica prestadora de serviços gerais, que apura com base no lucro presumido, é correto afirmar que incidem? Pessoal, é o que nós estamos falando, né? Então, quais são os que incidem? Aqui é um caso hipotético, prestador de serviço geral. Se é prestador de serviço, tá? A letra A está errada, por quê? Porque não vai ter ICMS, não tem CID combustível incidindo. Então, letra A, né, não é a que está correta. Mas eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, refletirem, tá? E logo, logo, tá, eu chamo a resposta. Pessoal, vamos lá. Vamos para a resposta do quiz? A resposta é a letra D, né? Como eu falei para os senhores, letra A está errada, porque é uma prestadora de serviço, não vai incidir o ICMS, nem CID combustível. Letra B está errada, porque, mais uma vez, está o ICMS e ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que não faz parte do imposto de atividade empresarial. Claro que se essa empresa for uma fazenda, né, ela vai ter que pagar também o seu ITR, mas não faz parte do lucro nem do faturamento, não incide nem sobre lucro nem sobre faturamento, incide sobre a propriedade rural, então está errada também. Letra C está errada porque está computando ali o IOF e o ICMS, tá? O IOF é o imposto que incide sobre operações financeiras de crédito, de seguro, veja que é uma prestadora de serviços, né? Serviços gerais, então não é uma instituição financeira, não é uma seguradora. Então, letra C está errada. E a letra correta para as prestadoras de serviço, tá? Serviços, né, gerais, que operam com base no lucro presumido, nós vamos ter o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, né, a COFINS e o ISS, que é o imposto sobre serviço. Os 4 primeiros vão ser recolhidos para a União e o ISS são recolhidos para o município tá, específico, ok? Pessoal, vamos voltar então, né? Voltar ao que nós estávamos falando antes. Então, nós temos, né, sobre esse caso hipotético, nós vamos ter aí um faturamento, né, ou uma tributação que está no patamar aí de quase 33%, tá, sobre o faturamento. Ou seja, né, quase que 1/3, mais um pouco do que 1/3 daquilo que você fatura é para pagar tributos, e mesmo assim mostrei para vocês que paga tributos e aí não estão todos aí. Não coloquei, né, as taxas, o alvará de funcionamento, não coloquei outros tributos só da atividade empresarial em si. E aí, o que isso nos mostra? O que isso traz?
traz a necessidade premente de proteger essas microempresas e essas empresas de pequeno porte, que se não houver um regime, né, simplificado de tributação, simplificado de cumprimento de obrigações acessórias também, que não exige essa parafernália, né, de documentos, que exige a contratação de mão de obra especializada, quer seja de escritório de contabilidade, né, ou até contratando um contabilista para a própria empresa, isso gera custo, tá? Ela não consegue, as empresas menores, elas não conseguem. Então, para tirar essas empresas da informalidade, né, dar um pouco de segurança jurídica para elas, até para que elas consigam empréstimos, né, fazer com que a atividade seja interessante e manter essas atividades, manter essas microempresas, que elas não fechem as portas, né, porque são pequenas, acabam fechando as suas portas. A gente vê que elas funcionam aí 3 anos, né, se não fosse o regime do Simples, tá? Antes do regime do Simples, né, nós tínhamos uma quebradeira dessas empresas menores que abria, não durava 2 anos no mercado. E aí o que acontece? Tá? Elas têm, né, uma importância muito grande em termos de número, né, elas não empregam muito, tá? Elas não empregam muito, mas, né, elas têm uma representatividade muito grande na economia, certo? Elas têm uma representatividade enorme na economia. Vamos ver, tá, do que se trata essa representatividade? Bom, eu vou citar, né, para os senhores, tá, alguns dados do Sebrae, tá, que foram extraídos lá do site do Sebrae. Veja que o Sebrae, ele é um serviço de apoio às microempresas e pequenas empresas, ok? Então, existem cursos para quem quer abrir um negócio, é bem interessante, né, esse apoio e o trabalho que eles fazem. E ali, olha só o que eles falam, ó. Os pequenos negócios representam 99% do total de empresas nacionais e são responsáveis por 52% dos empregos. Certo? Então, veja, né, que tem uma representatividade muito grande. Tá? Assim, de acordo com o crescimento da representatividade, né, dos pequenos negócios para a economia nacional, então é que há essa necessidade de buscar um sistema em que haja um tratamento diferenciado. Não tem como equiparar essas microempresas e essas empresas de pequeno porte com empresas grandes. Tá? Não é justo, nós estaríamos ferindo o princípio da isonomia, ok? Então, vamos lá. Tá? O que ela precisa? Ela precisa de um sistema tributário, né? Simples, tá? Com obrigações também acessórias simplificadas, né? Menos burocráticas, tá? Que possibilitem que elas sobrevivam no mercado competitivo como, né, o nosso. Tá? E de uma economia que está sempre muito pautada, né, sempre muito cheia de benefícios para as empresas, né, para as grandes corporações, ok? Bom, outro dado, né, do Sebrae diz o seguinte, ó, que antes do surgimento do Simples, né, somente 30% dessas empresas pequenas, né, e de pequeno porte sobreviviam, estavam operando após 2 anos de funcionamento, ok? Bom, e aí a necessidade disso. Vamos ver, então, tá, no histórico, como é que isso surgiu? Não é agora, não foi em 2006 que inventaram a necessidade de uma lei complementar que trouxesse normas gerais, um sistema simples, né, que fosse aplicado aí, trouxesse esse tratamento diferenciado. Vamos ver? Olha só, eu falei para vocês que isso vem desde a década de 70, essa preocupação, tanto que o Sebrae, tá, ele foi criado em 1972. Mas, e antes disso? Antes disso, a gente tem uma tentativa, né, de dar um tratamento um pouquinho melhor lá em 1922. Tá? Mas uma coisa muito, né, sem grandes registros, ok? E aí depois nós temos essa preocupação surgindo mesmo em 1984. E aí nós temos a Lei 7.256, que institui a microempresa, o Estatuto da Microempresa. Né? Nós vamos ver que nesse histórico, vamos ver vários estatutos. Claro que um, né, vai tomando lugar, vai revogando uma lei, vai revogando a outra, ok? E aí,
para falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou citar para vocês, olha, um dos livros, né, que vocês podem utilizar, tá? É o livro aqui, né, do Ricardo Alexandre, tá? É um livro de direito tributário esquematizado. Se vocês pegarem as doutrinas, vocês vão ver que pouco falam sobre o simples, esses de direito tributário, ok? Mas, nesse caso aqui, né, do direito tributário, é interessante ressaltar que lá no finalzinho ele faz, tá, algo que é esquematizado, ok? Continuando, então, gente, no nosso histórico, tá? O que nós vamos ressaltar também? Então, nós vimos aí, né, esse primeiro Estatuto das Microempresas, lá em 84, tá? E aí nós vamos ver o quê? A Constituição em 88. Com o advento da Constituição, tá? Nós temos na Constituição o artigo 179, que traz lá no bojo da Constituição que deve haver um tratamento diferenciado para essas empresas pequenas, ok? Para as empresas de pequeno porte, né? E aí nós vamos ver também que lá no artigo 170, inciso 9, tá? Mais uma vez, isso sendo alçado aí como princípio, tá? Olha só o que está lá. Vamos voltar aqui, olha só o que está lá, no 170. Tá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então, foi alçado a princípio. Olha o inciso 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Tá? Essa redação ela não veio, né, com o original da Constituição em 88, não, mas ela vem com uma emenda, a emenda 6 de 1995. Mas na redação original nós já tínhamos, não estava alçado a princípio, mas já tínhamos a preocupação que está lá no artigo 179 da Constituição, ok? Então, que fala o quê? Que os entes vão dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte, definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, já vimos aí a inserção disso na própria Constituição, ok? E, né, nós temos, então, em 94, tá? Nós temos outro estatuto, que aí revoga aquele de 84, né? O de 94, o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, né? A criação aí, nesse caso, das EPPs e os limites de enquadramento, nós temos, claro que não com os limites atuais, certo? Nós temos, depois, em 96, uma lei de um simples também, que é a lei 9.317, só que esse simples, gente, tá? Esse simples era o tal do simples federal. E aí o que acontece? Essa lei do simples federal, né, ela trazia aí, tá, uma arrecadação única e uma simplificação para aqueles tributos da União, né? Então nós temos aí imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, nós temos esses, mas dizia o seguinte, olha, com relação aos demais, tá? No caso do ICMS, no caso do ISS, vai existir, pode também aderir se os entes firmarem convênios. O que acontece? Não teve uma grande adesão desses entes, tá? E, né, por óbvio que não teve, né, lógico, vamos lá, por que motivos? Pessoal, quais foram os motivos, então, da baixa adesão dessa lei aí, né, desse simples federal, que ele não tinha abrangência nacional, tá? Mas por meio de convênios, os outros entes, estados e municípios poderiam aderir também. Por quê? Porque, claro que, olha, se o Estado já recolhe o seu ICMS, ele mesmo recolhe, está ali nos cofres estaduais. O município, ele mesmo já recolhe o seu ISS, está ali nos cofres do município. Por quê? Né? Que eles iriam, tá, deixar a União recolher, firmar um convênio com a União, deixar a União recolher, tá, e depois repassar. E o medo, né? E o receio,
Ah, ora, não, eu já tenho isso aqui, para que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso não. Então, teve realmente uma baixa adesão, né, em relação aos estados, em relação aos municípios, por conta disso. O que acarretou também numa baixa adesão por parte das empresas, porque se não é um regime único, eu vou ter que continuar, vou ter que operar com 2 regimes, tá? Um para tributos federais, ou seja, é o que já existia antes, não vai modificar muito em nada, ok? Pessoal, vamos voltar aqui. E aí, o que vem, né, posteriormente a isso, em termos de história, tá? Olha só, em 99, a Lei 9.841, né, um novo estatuto, já o terceiro, tá, que revoga aquele anterior, então nós temos um novo estatuto, né, que tá prevendo aí também, né, um tratamento favorecido, e nós temos uma grande alteração na Constituição, tá? Na emenda constitucional 42 de 2003. Essa emenda constitucional 42 de 2003 foi aqui, né, foi responsável por inserir ali no 146, artigo 146, inciso 3, a linha D, tá? Então, foi bem interessante, por quê? Porque alçou, tá, esse regime, esse sistema simplificado, agora passa a ser uma norma geral que deve ser seguida por todos os entes. Tá? Então, veja, vamos lá para a redação, olha só. Cabe a lei complementar, é o caput do 146, o inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos no 155.2, que é o ICMS, das contribuições, tá, previstas no 195.1, parágrafos 12 e 13, que é aquelas pagas pelo empregador, que é contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, tá? COFINS, e da contribuição que se refere ao 239, que é o PIS, ok? Então, veja, né, aí foi interessante, por quê? Porque alçou o que ocorreu nesse momento, tá? Nesse momento, a Constituição disse, olha, realmente agora é norma geral e todos os entes vão ter que ter um regime que dê tratamento simplificado ao aderir a esse tratamento diferenciado, simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Voltando um pouquinho antes, naquele Simples Federal, que teve uma baixa adesão, tá? O que ocorre? Os entes começaram também a fazer o seu Simples municipal, Simples estadual, só que era super heterogêneo, cada um fazia de um jeito, uma confusão danada, tá? Então isso prejudicou ainda mais a situação do sistema, né, que já é um sistema tributário complexo, ok? Aqui não, aqui após a inserção dessa linha D pela emenda constitucional 42 de 2003, agora é norma geral, todos os entes vão seguir a mesma norma geral. E que norma geral é essa? Essa norma geral é justamente o Simples Nacional, ou seja, é a Lei Complementar 123 de 2006, ok? Então, aí vocês veem toda a trajetória, tá? Até chegar nessa lei complementar. Essa lei complementar, então, quando ela passa, né, a vigorar, não quando ela foi publicada, porque a vacatio legis dela foi um pouco diferente, tá? Mas ela passa a revogar toda, né, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e também, né, a lei anterior do Simples Federal, ok? Então, aí prevalece e ela consolida, tá? Todas essas legislações sobre microempresas e empresas de pequeno porte e traz ali todas as diretrizes em termos de simplificação que são necessárias para essas empresas, então, poderem operar no mercado, em suas atividades específicas, ok? Bom, vamos voltar aqui, tá? E aí, então, nós temos o quê? O conceito, né? O que é, vamos reforçar isso, o que é o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional, então, é um sistema de tributação criado especificamente para minimizar problemas fiscais das micros e pequenas empresas brasileiras na forma de estimular seu desenvolvimento e a inserção no mercado,
ok? Então, é justamente isso que se pretende, inclusive no mercado internacional também, tá? Bom, o que a gente vai tratar agora? Então, vimos todo o histórico do Simples, vamos ver aqui o artigo 1º dessa Lei Complementar 123 de 2006, que trata justamente, o artigo 1º, incisos, que trata justamente sobre os objetivos que se quer alcançar. Então, olha só, lendo para vocês, artigo 1º dessa Lei Complementar, essa Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere 1. Apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Item 2. Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Ou seja, né, também simplifica as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Item 3, acesso ao crédito no mercado. Facilita o acesso ao crédito dessas microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Inclusive, dando preferência, né, com relação a compras no poder público. Tá? A tecnologia, o associativismo e as regras de inclusão. E 4, né, cria um cadastro nacional único de contribuintes. Então, agora não vai ter um para o Estado, um para o município, um para a União. É único, ok? Pessoal, então vamos lá? Vamos testar o conhecimento? Vamos chamar, né, o nosso próximo quiz? Vamos lá? Com relação ao objetivo do Simples Nacional, de acordo com o previsto na Lei Complementar 123 de 2006, é correto afirmar que a referida Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere. Letra A. A apuração e recolhimento apenas dos impostos federais e contribuições mediante regime único de arrecadação, excluindo as obrigações acessórias. Letra B. Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, excluindo as obrigações acessórias. Letra C. Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Ou letra D, ao Cadastro Nacional Descentralizado de Contribuintes. E aí, o que vocês acham? Vamos chamar a resposta ao quiz? Resposta correta é a letra C. Pessoal, é justamente, né, a literalidade do que está lá no artigo 1º e seus incisos. A letra A está errada porque não exclui as obrigações acessórias. Tá? Letra B também não exclui o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, incluindo as obrigações acessórias, por isso que está errada. Letra C está correta, porque realmente esse sistema simplificado, ele vai trazer também o acesso ao crédito e ao mercado, preferência nas aquisições de bens e serviços, tecnologia, associativismo e regras de inclusão. Tá? E está errada a letra D, porque o cadastro nacional vai ser unificado e não descentralizado, ok? Finalizo, né, essa aula agradecendo a participação dos telespectadores, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos ver justamente os critérios que são verificados de acordo com a lei complementar, para que critérios em termos de faturamento, para que seja caracterizada como microempreendedor ou empresa de pequeno porte. E além disso, nós vamos ver as vedações existentes aí, né, quais são as pessoas jurídicas que não podem optar pelo Simples Nacional, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Meu muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet.
Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.